Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade, com Irineu de Liberale. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga. Agradecemos a sua presença aqui em mais um programa da Aldeia. E hoje é segunda-feira, a energia comandando, a energia do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria. Vamos nos sintonizar, nos ligar agora aos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, a partir do nosso coração, e vamos pedir nessa misericórdia sagrada que eles possam dispensar a todos que estão agora em sintonia aqui no programa da Aldeia, com a energia dourada do amor, sabedoria, para que ela possa descer sobre nós, envolver o campo mental, o campo emocional, o campo etérico, e no corpo físico, entrando pelo chakra da coroa, pelo canal interno, percorrendo todo o sistema nervoso central periférico, corrente sanguínea, vindo parar em nosso coração, nos trazendo a sagrada energia do amor, sabedoria. Inspire devagar e profundamente e sinta-se todinho ungido, protegido, amparado, amado e sustentado pela energia dourada do segundo raio, amor, sabedoria. Muito bem, aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale, que sou eu, ou era, talvez seja, e continuando sendo, mas tá bom, né? Não quero trocar não. Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui a todos. A vida está nos mostrando que há uma necessidade premente de cada um de nós que está interessado no seu crescimento, na sua iluminação, de nos atermos ao processo de interiorização. O mundo está uma pandemia emocional. Fizemos até um programa um ano atrás falando da pandemia emocional, tá? Um vídeo aí que tem no canal do YouTube, né? O mundo é uma pandemia. Tudo aquilo que o ser humano acumulou durante milhares de anos de dúvidas, mágoas, ressentimentos, machucados, as histórias da criança interior de cada um, os arquivos que não foram delineados, estruturados, aceitos, de vidas passadas, está tudo aqui nesse código. Vem para cada um de nós. E vem o quê? Traz a história, saúde, traz a história do passado que precisa ser agora revista, transformada, curada, aceita. Mas o que ocorre com a grande parte da humanidade? A falta de uma visão espiritual mais profunda. Visão espiritual, eu não falo de religião. Religião é uma coisa, religião é uma estrutura social, cultural criada por nós seres humanos. E espiritual é um caminho que nos leva à divindade, que não tem nada a ver com religião. Pode até algumas religiões nos levar para um espiritual sagrado, mas a maioria não leva, porque a maioria coloca cabresto, coloca formato, e o ser humano, que segundo Moreno só pode ser feliz se ele é criativo e espontâneo, não consegue atingir então o propósito do espírito e fica na propósito do ego, da personalidade, dando volta igual o cachorro que corre atrás do rabo. Então, o que tem acontecido com a humanidade, essas guerras que estão aí,
Esse a gente, eu costumo ver muito no site do UOL, né? Todo dia eu dou uma lidinha para ver as principais notícias, eu já não leio mais jornal, nem compro mais revista. Não teria nem tempo agora mais, então eu dou aquela repaginada só para ver como é que está o mundo e depois eu vou viver a minha história, um caminho das coisas da espiritualidade que eu me atenho e todo dia eu dedico um tempo importante. E nessa repaginada você vê todo dia crimes ocorrendo de, às vezes, casais que se matam, às vezes famílias que se agridem, ou às vezes assalto que ocorre. Às vezes num nível de crueldade, enterra, empareda. O que é tudo isso? Falta de compaixão. Falta de compaixão. O ser humano está preso na sua história, no seu machucado, na sua dor de entranhos, né? do seu passado. Não teve a oportunidade de criar uma estrutura no aqui, no agora, no momento presente, que pudesse contrabalançar e dar uma nova estrutura. Ele continua repetindo os padrões igual foram no passado, e as histórias do passado então se manifestam e as pessoas repetem os mesmos padrões. Tem muita gente que está aqui no programa, que vê esses vídeos, conhece já o meu trabalho, sabe que por qualquer motivo do universo, que eu não sei porquê, eu trabalho muito com memórias e consciência de vidas passadas. Mas quem não está sabendo, saiba, você, eu e todos nós somos o fruto de uma longa e comprida história de muito tempo atrás. E dessa história nossa, as partes dessa história, quando terminamos uma vida ou uma encarnação que não estão curadas, elas ficam presas no campo emocional e voltam de novo numa vida futura para ser recicladas. O que está acontecendo agora com a humanidade é isso. Falta de tolerância, falta de paciência, achar que eu tenho direito de colocar a minha verdade, que é divina e sagrada, porém não respeitando a verdade do outro. O processo é assim, a minha verdade vale, a tua eu quero que se exploda. Lembra? Justo e Veríssimo, eu sou grande fã desse personagem, desse deputado federal fantástico que o Chico Anísio criou há uns 40 anos atrás. Hoje o vizinho aqui deve estar tendo alguma festa, vocês devem estar escutando a voz no fundo do vizinho aqui, né? Então veja, a vida nossa está sendo agora envolvida por tudo aquilo que eu não parei para olhar, por tudo aquilo que eu não parei para dar atenção, por tudo aquilo que eu não dei a chance de criar um novo movimento. Aí vem, eu não olhei, eu não me reciclei, eu não perdoei, eu não aceitei, eu não percebi o meu movimento interior e continuo então achando, sempre o que eu achei, às vezes há alguns séculos, continuo no mesmo achado. Feliz aqueles que está se reciclando, feliz aquele que está se preparando para um novo caminho, uma nova possibilidade, um caminho de iluminação espiritual, a qual o próprio espírito, a alma, ou eu superior, começa a mandar mensagens para a personalidade, para que eu possa acolher na minha personalidade e dar a ela personalidade, um novo movimento em que eu olhe a vida com a justiça adequada, com respeito adequado por todo ser vivo, por toda energia vivente, não importa o reino, se é luminal ou não, que é o conceito do xamanismo, respeitar tudo aquilo que a Mãe Terra produz, porque tudo é sagrado, tudo faz parte de um único movimento. Esse é um conceito do xamanismo. Por isso que eu busco o caminho do xamã, porque eu não entendo o xamã como uma religião. Eu entendo o xamã como uma visão espiritual de uma harmonia possível. Visão espiritual de uma harmonia possível
Porque quando eu me ligo toda a criação, eu aceito toda a criação como parte integrante de algo maior que visa unir, unificar, trazer uma estrutura para que haja o entendimento que todos somos um. É a única energia só, gerando diversos segmentos. Aí é possível que haja um entendimento melhor, que a vida ganhe uma nova oportunidade. E eu consigo, então, a partir dessa nova vida, essa nova oportunidade, estar criando situações diferentes a qual eu promovo a paz. Ontem, quando estava nesse domingo, tivemos mais o último módulo, né? Do caminho do eu superior. Um trabalho de mais de 1 ano e meio que a gente fez um grupo de pessoas da Aldeia do Dourado. Teve 2 ou 3, acho que 3 pessoas de fora só, o resto foi da aldeia, com textos principalmente de Mestre Jesus, alguns de Mãe Maria, outros de Maria Madalena e outros da própria Mãe Terra. Sim, textos da Mãe Terra, ela também se comunica, ela também tem voz, né? Por isso que nós chamamos Aldeias do Dourado. Porque a Rosa Dourada é a própria Mãe Terra que apareceu para nós um dia, né? Se dando uma personificação humana para poder se comunicar e solicitar ajuda para que a gente respeite mais o seu solo sagrado. E nesse processo nosso, nós tivemos a oportunidade muito especial de encontrarmos várias sugestões de caminhos para que a gente pudesse entrar mais em contato com a energia interior desse eu superior, ou desse corpo crístico, que está em nosso coração. Mas enquanto eu mantenho uma vida olhando para fora, competindo, julgando, desrespeitando, querendo poder, precisando ser mais, necessidade de ser reconhecido, medo de se expor, eu fico preso em algo que me torna pequeno e eu sou grande. Eu sou do tamanho da criação, mas eu me torno pequeno porque eu me coloquei numa postura de pequeno, sem entender a grandeza do espírito que eu sou, a perfeição do espírito que eu sou, que está vivendo um aprendizado da personalidade de uma vida dimensional, como na terceira dimensão Terra, para aprendermos a encontrar caminhos que nos leve cada vez mais a uma iluminação interior e se aproximar da fonte criadora chamada Pai-Mãe, Deus Pai-Mãe. Então, nesse processo me veio, quando eu estava, me veio para falar um pouco da compaixão. Eu não sei falar da compaixão, mas eu tento, Eu sou meio esquisito, então eu sou um cara que tento vencer todos os medos. Creio que eu consigo vencer, pelo menos até agora. Todos que apareceram, não sei daqui para frente se vai aparecer um novo ou um antigo que venha voltar, mas eu tenho conseguido enfrentar. Todo mundo tem medo, todo mundo tem os seus processos de dores e machucados, alguns latentes, ainda pulsante, mas a gente pode enfrentar e transformar, porque tudo é uma história nossa da experiência. Tá? Então, eu falo da compaixão. Então, compaixão. Compaixão, julgamento. Vi notícias esse final de semana, sábado principalmente, o retorno das hostilidades lá no Oriente Médio, entre Israel e o grupo do Hamas. Bombas de novo. Bombas. Sem compaixão. Nenhuma. A visão que eu tenho, não importa qual lado que eu estou, a
visão que eu tenho, não importa o lado que eu estou, eu tenho que destruir o inimigo. O inimigo não é obra divina. Eu sou divino, porque eu tenho Deus Israel ou eu tenho Alá do meu lado, não importa o lado que eu tenho. Mas o outro não é divino, o outro é filhote do capeta. Então, ao outro, a morte. E a mim, minha família e a minha raça, o meu clã, a vida. O que será que falta aí? Compaixão, pode ter certeza. O julgamento, há um julgamento. Olha o movimento como é que é. Há um julgamento. Eu julgo que eu sou melhor que você. Ou eu julgo que você me ofendeu. Ou eu julgo que você não é nada, não é ninguém, não vale a pena. Não importa o que eu julgo. Cada lado tem o seu julgamento. Eu julgo que você não me respeita, pode ser que não respeite mesmo, mas né? Eu julgo. Por causa do julgamento, vem o desejo da punição por alguém que está cometendo algo errado ou pecado. Aí eu não tenho compaixão. Aí eu entro num ato de vingança. Esquece o Oriente Médio. Olhe, vamos olhar as nossas vidas. Quantas vezes num dia eu estou me julgando? Quando eu esqueci de alguma coisa, quando alguma coisa que eu fiz não deu certo, quando eu não consegui responder a pronto ou de uma maneira assertiva a alguma coisa ligada a trabalho, ligada ao estudo, ligada a relacionamentos, e eu tive uma atitude às vezes falha ou frágil, eu entro no julgamento. E cada vez que eu entro no julgamento, eu esqueço quem eu sou. Um ser divino vivendo uma experiência humana. Cada vez que eu entro no julgamento, não tem compaixão. Qual é a necessidade de eu, ser humano, ter compaixão? Você consegue chegar a um entendimento por que nós precisamos, você, eu e os outros, termos compaixão? Eu tenho um ponto de vista, vou ver se ele te ajuda a você, ou acrescenta alguma coisa no seu, né? Falamos isso constantemente porque aprendemos. A vida é uma experiência. Se a vida é uma experiência, eu não tenho na experiência que a vida é, estar o tempo inteiro fazendo as coisas corretas. Eu vou esquecer, eu vou me enganar, eu de repente vou não ter vontade. Tem dia que eu vou estar com os picuá cheios, tem dia que eu vou ser mais indolente, e tem dia que eu vou ser brilhante. A vida é uma experiência. E ninguém diz, nem a fonte de Deus Pai e Mãe, não está no seu CPF, não está na sua certidão de nascimento, não está na tua conta bancária, não está no teu cheque especial, cartão de crédito, e todas essas 2.800 senhas absurdas que as pessoas exigem. Para que cada lugar que você entra, você tem que ter uma senha, dizendo que você tem que fazer tudo correto. Você vai viver a experiência. E na experiência você poderá acertar ou não. Porque é uma experiência. Porque se você já soubesse tudo, não precisaria passar pela experiência. Porque a experiência é a maneira de aprender. Eu, Irineu, vale só para mim, talvez não valha para você. Os momentos de maior aprendizagem na vida é quando eu erro ou me engano. Putz, olha, não era assim, então já sei qual é. Então, porém,
a cultura e o valor que a gente tem da sociedade, da família e às vezes do gênero, tanto masculino quanto feminino, eu tenho obrigação de ter uma determinada postura que eu não posso me enganar. Vai ser muito feio, porque o outro vai pensar. Olha, quinta-feira fizemos um trabalho na aldeia sobre o que o outro vai pensar de mim na roda de cura, né? Quem estava lá ou quem participou sabe o que a gente falou. O outro vai pensar alguma coisa de mim. Meu Deus! O que é que eu vou fazer da minha vida se o outro pensar alguma coisa de mim? Eu não vou suportar. Eu trago o exemplo clássico que aconteceu algum tempo atrás aqui no consultório, de uma moça casada que estava tendo algumas dificuldades maritais no casamento, né? Maritais é com o marido, né? E ele se queixava que ela nunca ia para a cama porque tem que ficar limpando, principalmente a cozinha. Aí num dia que houve um choque maior, eu questionei ela. E por que você não foi para a cama com seu marido? Ele está lá te aguardando. Talvez ele quisesse tratar com carinho ou outras coisas mais naturais de um casamento. E ela justificando, mas a cozinha estava suja. A cozinha estava suja. Tá, que horas que eram? Eu estava limpando, era 00:15. Eu falei, qual o problema você deixar a cozinha para o outro dia? E ela virou para mim e falou assim, e se alguém chegar em casa? E aí eu tive que falar, e alguém vai chegar em casa 00:15? Se eu fosse você, se alguém chegasse em casa 00:15, eu punha para fora, não deixava entrar. Veja, as pessoas estão, às vezes, presas a hábitos e vícios comportamentais, às vezes de gênero. No caso desse, a mulher tem uma obrigação de fazer algo e deixar a casa perfeita, sendo considerada desmazelada ou até vagabunda, onde já se viu. E tem tantas outras coisas, né? Às vezes o padrão masculino, quando ele não consegue corresponder financeiramente e arcar com todas as despesas da casa. Eu vejo quantos homens que ficam machucados também, porque receberam uma forte pressão desde a sua infância, que o único papel que você tem é trazer dinheiro para casa. Veja, nós cometemos um conjunto de enganos necessário à evolução. Eu posso estar aprendendo com cada engano que eu cometo. Eu posso estar me dando a chance de, em cada engano, transformá-lo numa sabedoria, num conhecimento novo. Ou eu posso, através do julgamento, me sentir um josta, um incompetente, uma pessoa que não vale nada, uma pessoa que não vale mesmo ter um investimento da vida e que provavelmente Deus não ama, porque Deus poderá me amar somente se eu for brilhante. Deus poderá me amar se eu tiver com o peso correto. Deus poderá me amar se eu não tiver inchada, se eu não tiver olheira. Deus poderá me amar se o meu cabelo não cair. Se eu tiver um pneuzinho, Deus não me ama mais. Olha o nível do julgamento que existe na história da criança interior e da nossa psique, da maneira com que eu trato o ser divino que eu sou, baseado no tem que, baseado em algo que tem que ser, e tem que ser ou tem que baseado no quê? Da onde você tirou que tem que? Da onde você tirou que tem que ser dessa maneira? Tem um único jeito de ser? Então veja, nós desenvolvemos verdadeiras prisões. Prisões emocionais. Na quinta-feira a gente fala um pouquinho disso. O que o outro vai pensar de mim é uma prisão emocional que eu estou. Porque se o outro pensar alguma coisa, eu não vou suportar. O meu ego não vai suportar. O meu ego vai sofrer.
Porque já pensou se alguém percebe que eu sou falho? Se alguém percebe que eu não sou perfeito? Aí então entra o processo, que é a falta de compaixão. A falta de compaixão tem sempre um julgador. Um julgador. Alguém que está apontando o dedo, que está com o cano do revólver, ou com a bazuca, a metralhadora, o canhão, ou o tanque de guerra, virado para nós, para nos massacrar, conforme eu estou errando. Eu não posso errar, porque se eu erro, há um julgador interno que diz que eu sou pior que aquela pessoa, e eu não posso ser pior. Eu tenho que talvez ser melhor. Por isso que eu fico me escondendo. E estou me escondendo porque eu não olhei para a minha sombra. Nesse curso, eu estou com muita sede hoje, você me perdoe. É água, viu, tá? Eu deixei a pinga há mais ou menos 80 anos que eu parei. Né? É água. Nesse curso que nós encerramos agora, o caminho do eu superior, algumas coisas bem pontuais a gente pôde, nesses últimos domingos aí, né? Desse 1 ano e meio que nós fizemos esse movimento, estar olhando. Coisas extremamente significativas que estão ligadas à maneira com que eu me comporto diante daquilo que a vida traz. E eu me comporto, às vezes, de uma maneira inadequada comigo, de fato, com falta de caridade, de amorosidade, de acolhimento, porque eu estou levando um conceito cultural, social, que eu aprendi com o meio ambiente ou com a minha família, que de repente eu preciso ser um ser perfeito, que de repente eu preciso mostrar para o outro coisa boa. E, a partir de então, eu não entro num processo adequado de olhar verdadeiramente quem eu sou para perceber a minha sombra. Eu fujo da minha sombra. E aí, então, nesse estudo que a gente fez, desse módulo, dos textos do Mestre Jesus, ele é muito claro quando ele fala: se eu não conhecer a minha sombra, eu não acesso a minha luz. A luz tua e minha está aqui, a sombra está em si. Quando eu conheço a sombra, eu posso perceber a luz. Se eu fujo de mim porque eu tenho sombra, eu nunca acessarei a luz e a sombra correrá atrás de mim como se fosse o bicho que quer pegar. Sabe o bicho que você corre, o bicho vai atrás? Então vejam, meus queridos, minhas queridas. Estou no meio de um processo de profunda transformação planetária. A separação, uma palavra antiga e bíblica, o joio do trigo, vale ainda. É que a gente não vê nem joio nem trigo mais, né? Está longe agora. Todo mundo mora em prédio, ninguém sabe o que é trigo. E se te colocar um pé de trigo na tua frente, você não vai saber o que é, né? Mas tá, tudo bem. Eu tive a oportunidade de ver, de conhecer, mas a maioria não. Tá? E joio também a maioria não sabe o que é. Que é um pequeno matinho que dá no meio do trigo que atrapalha o trigo. Nasce junto. Então veja. A separação que eu tenho que aprender a fazer da luz e da sombra se tem se tornado para a humanidade um desafio enorme, porque eu tenho que integrar a minha sombra na minha luz. Sombra é experiência, sombra é processo, sombra é o julgamento. A luz da eternidade divina do Espírito é a compaixão. Estou pegando com metáfora isso ali. É uma maneira metafórica de falar. Então, eu tenho a experiência, que é a sombra, que me traz opostos, que me deixa diante de determinadas situações, a sombra. E eu tenho a consciência do eterno, do divino e do valor, que é a luz, que eu vou chamar de compaixão. Poderia chamar de amor, mas não é só falar de compaixão. Então veja, eu tenho o amor, eu tenho a compaixão.
Quando eu olho a mim com compaixão, eu posso também olhar a você. Quando eu olho a minha sombra, aceito que eu tenho a minha sombra. Quando eu ver a tua sombra, eu também não vou ter julgamento. Eu vou entender a partir de mim, que o ser humano tem a sua fragilidade. E por ter a sua fragilidade, ele precisa de acolhimento. Um ser humano precisa de perdão. Por quê? O julgamento quem faz é o ego humano. O pai, mãe, inclui na nossa criação o perdão. Ele não precisa te perdoar nem me perdoar. E por favor, nunca peça perdão a Deus. Não precisa. Você já está perdoado. Vou brincar. Você pode até votar no Bolsonaro e no Lula na mesma cédula, ou torcer para o Corinthians e para o Flamengo. Você está perdoado. Não há julgamento. Então, se não tem julgamento, não sou perdão. Apenas eu preciso aceitar a experiência. Aceitar a experiência. O perdão existe na nossa necessidade evolutiva porque eu, como ser humano, me magoou. Eu me magoou porque eu esperava que você funcionasse do jeito X e você, desgraçadamente, funciona do jeito Y. Eu esperava que você correspondesse à minha expectativa e você, desgraçadamente, não corresponde à minha expectativa. Eu esperava que você fizesse do jeito que eu gosto e você não faz do jeito que eu gosto. Eu esperava que você me amasse e você não me amou. Esperava que você me apoiasse e você não me apoiou. Então eu fico com um caminhão de mágoas e ressentimento em cima de você porque você ousou não ser do jeito que eu quero. Coisa feia, né? Nós agimos assim. Aí eu fico cheio de mágoa. Aí então é necessário o perdão. Porque se eu entendesse a natureza humana e eu aceitasse a partir de mim quem eu sou, eu não estaria aqui necessitando te perdoar, porque eu não estaria te julgando. Você não correspondeu à expectativa, eu saberia de antemão que você não tem que corresponder à minha expectativa. Você não fez do meu jeito, eu saberia de antemão, você não tem que fazer do meu jeito. Você não tem que concordar comigo, você não tem que me apoiar, você tem que apoiar com você, tua vida, o teu caminho, etc., não a mim. Agora, o confronto e a dificuldade ocorre quando eu passo a querer alguma coisa sobre a vida do outro, porque eu abandonei o querer pela minha vida e me fixei e determinei um caminho para que o outro fosse o correspondedor, eu inventei agora essa palavra, não sei se existe, o correspondedor, que bacana, fica bonito, correspondedor, né? Aquele que viesse corresponder às minhas necessidades de personalidade e ego. E quantos de nós nos alicerçamos do outro, nos ancoramos do outro, nos encostamos do outro, para que o outro faça alguma coisa e dê aquela passadinha de mão na cabeça e faça um carinho, para eu me sentir reconhecido, porque eu não estou me reconhecendo. É uma história bem delicada, essa que nós, seres humanos, vivemos. É uma história cheia, às vezes, de dores de fantasia, que eu preciso, então, estar modulando isso de uma maneira para se tornar adequada. Então, veja, o tema de hoje é compaixão e julgamento. Olha para você agora. Deixa o mundo. Deixa o teu bem, que é importante, deixa. Deixa o teu chefe, teus colegas de trabalho, teu patrão, que também é importante, deixa de lado. Deixa os teus amigos, deixa de lado. Deixa até Deus de lado. Coloca Deus lá no universo do paraíso. Volta para você. Como é que é o julgamento que você faz de você? O auto-julgamento. Como é que é a quantidade de vezes que você se percebe errado ou você diz para você, enfiando um dedo na sua cara, que você é uma josta de pessoa, uma porcaria? Onde já se viu? Nada dá certo para mim, dá tudo errado. Olha as coisas que acontecem comigo, meu Deus. Então você esqueceu ou deixou de lembrar
que a vida é uma experiência. Então você entrou numa frequência do julgamento, do auto-julgamento. O auto-julgamento, nele não está incluído o amor. Nele não está incluído o perdão. Nele não está incluída a compaixão. Nele não está incluído a humildade. Olha que coisa feia. Ou que coisa fantástica. Vai depender de como você olha para isso. Pode ser feio ou fantástico. O que você quer fazer com isso? Se você pode continuar sendo assim, vivendo os altos e baixos da personalidade, desestruturando volta e meia, uma vez por dia, cada 1 hora, cada 5 dias, uma vez por semana, ou toda hora está desestruturado, porque vai depender como você trata a tua realidade. Você, eu e todos temos sempre o livre-arbítrio da escolha daquilo que me acontece, porque aquilo que acontece é energia que eu mesmo emiti e está voltando para mim, e ela volta para mim para ser reciclada, para ser entendida, para ser harmonizada. Então veja, quando isso é possível e quando isso se dá, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou criar um ciclo novo ou vou manter um ciclo velho? Quando eu permito, a partir da experiência, ter o aprendizado e com esse aprendizado verificar que pode ter havido alguns enganos de escolha, mas isso é algo para ser dado risada e não para auto-julgamento, a coisa pode ficar maravilhosamente boa. Compaixão é uma energia bem próxima ao amor. E a gente precisa se preocupar com ela. Porque se eu não consigo ter compaixão comigo, pela minha vida, pelos outros, o julgamento vai tomar conta. E eu vou estar repetindo um padrão extremamente doente que a humanidade repete. Achar que eu tenho direito de apontar o dedo para a vida do outro, como se o outro não tivesse o direito de ver suas experiências e até se enganar com ela. Este é o programa da aldeia. Meu amigo, minha amiga, ó, fevereiro, carnaval, 10, 11, 12, 13, 4 dias. Eu te convido a participar do nosso curso, o principal curso que fazemos da aldeia, Resgatando o Xamã Interior. 4 dias de curso no carnaval, você vai conhecer os conceitos básicos e filosóficos do xamanismo, a ligação que ele tem, tudo ligado à Mãe Terra, essa natureza sagrada. Você vai conhecer o teu animal de poder, os teus animais de poder. Você vai conhecer o teu mestre xamã. Você vai entender um pouco os 4 caminhos do xamã. Você vai conhecer um pouco dos 4 elementos, né? Sim. E gnomos, elfos, ondinas, salamandras. Você vai entender a estrutura básica do xamanismo. Conhecer tua erva de poder. Conhecer o teu mestre xamã, vai receber o teu cachimbo xamânico, que é um instrumento de poder, a qual nós não fumamos, a gente pita. Cada pitada é como se fosse uma defumação, e você vai ver como ele é magístico, que poder ele tem. Você vai receber tua maraca, você vai entender o que é o conceito do xamanismo ligado à Mãe Terra, Pachamama querida. E principalmente, você vai poder fazer uma imersão ao teu coração, ao teu eu superior, à tua consciência crística. São 4 dias de muita luz, de muito encantamento e de uma experiência fantástica. Se você se inscrever agora, entre no site da aldeia, olha lá e passa o e-mail que ele chega até mim, você poderá dividir em até 6 pagamentos o curso. E te digo, o curso custa mais barato do que um hotel 3 estrelas se você viajar os 4 dias do carnaval. E lá você vai comer, almoçar, jantar, tomar café da manhã, se emocionar e até ter muitos choros de emoção das coisas bacanas que você vai viver. Se você tiver interesse, então, o teu coração sentir, manda um e-mail pra gente e venha conosco viver uma experiência incrível. Se você quiser, toda quinta-feira aqui no bairro de Ipiranga temos a roda de cura,
Roda de Cura Xamânica, também passamos no canal do YouTube e do Instagram, mas você pode ir ao vivo no bairro de Ipiranga, você encontra isso no site da aldeia. Agradecemos a sua presença, o seu carinho, e que você tenha nesse momento uma semana cheia de compaixão e ausente de julgamento. Gratidão a todos, um beijo no coração, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.